modalidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Esse é o programa da Unicesumar, de Educação à Distância em Teologia, e nós estamos aqui estudando acerca de plantação de igrejas. A aula desse módulo que nós vamos agora tratar diz respeito a culturas e modelos de plantação de igrejas. Quais são os objetivos dessa unidade segundo o nosso livro-texto? Primeiro objetivo, compreender a importância da universalidade do chamado de Deus. O segundo objetivo, entender o que é a cultura e os impactos das diferenças transculturais. O terceiro objetivo, conciliar a cultura com os formatos de igrejas e modelos de plantação. E, por final, o quarto objetivo, identificar alguns modelos de plantação de igrejas. Assim, o nosso plano de estudo para essa aula será o seguinte. Primeiro, vamos conversar um pouco sobre a universalidade do chamado de Deus. Depois nós queremos conversar um pouco sobre a cultura e as diferenças transculturais. Em terceiro, vamos refletir acerca da necessidade de compreendermos culturas, formatos e modelos. E por fim, nós vamos dar uma olhada em alguns modelos de plantação de igrejas de acordo com algumas culturas específicas. Sendo assim, vamos começar pelo tópico a universalidade do chamado de Deus. Quando nós abrimos as páginas das Escrituras, no livro de Gênesis, o primeiro livro da nossa Bíblia, nós vamos ter primeiramente a descrição de como Deus criou todas as coisas. A grande declaração do autor do livro de Gênesis, nos primeiros capítulos desse livro, é que Deus criou o universo de maneira intencional. E Ele criou homem e mulher, e consequentemente a raça humana, a sua imagem e semelhança. Quando nós chegamos em Gênesis capítulo 12, algo novo acontece, porque o Deus que vinha se relacionando com toda a humanidade nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, de repente passa a se relacionar com um só homem e, consequentemente, uma só etnia. Veja o que diz o texto de Gênesis capítulo 12. Então, o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Antes de seguirmos, eu gostaria de destacar esses dois versos que aparecem aí. Sai da tua terra e vá para a terra que lhe mostrarei. É interessante que Gênesis 12 nos apresenta o DNA do povo de Deus. É a partir de Abraão que nós teremos o povo de Israel, e é a partir de Israel, com a vinda do Messias, que nós teremos a igreja, o povo de Deus, dentro da concepção neotestamentária. Agora, desde o seu nascedouro, no seu DNA, nós já encontramos essa ordem: saia e vá. Algumas pessoas que tentam construir uma eclesiologia meramente a partir do Novo Testamento, não se apercebem que a ordem dada por Jesus em Mateus 28, de que nós deveríamos ir e fazer discípulos, ela já se faz presente em toda a história do povo de Israel, a começar de Gênesis capítulo 12, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra e vai. Abraão é convidado a um deslocamento desconfortável. Não é confortável a ninguém mover-se
da sua cultura, aonde você tem domínio de todas as coisas, aonde você conhece a língua, você conhece os modos, os costumes, para você se inserir numa cultura na qual você desconhece todas essas coisas. Então, em Gênesis 12, nós já temos Deus convidando Abraão a deslocar-se, assim como no Novo Testamento a igreja vai ser desafiada por Jesus a deslocar-se de Jerusalém para Samaria e Judeia, até os confins da terra. Mas continuando o nosso texto, ele diz: farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Perceba a repetição do termo bênção, do termo abençoar. Primeiramente, ele aparece aí, e Deus dizendo a Abraão, eu o abençoarei. A segunda vez, e você, Abraão, se tornará uma bênção encarnada. Por onde quer que Abraão e a sua descendência andassem, eles seriam canal de bênção para outras etnias. E isso fica ainda mais claro no último verso. Todos os povos da terra serão abençoados. Deus convida Abraão para ser seu povo. Deus promete a Abraão que vai abençoá-lo com o propósito de fazer de Abraão uma bênção que por onde quer que ele passe, outras pessoas sejam abençoadas, a fim de que todas as nações sejam abençoadas através de Abraão. Dessa forma, nós poderíamos dizer que, apesar de Deus, de Gênesis 1 a 11, se relacionar com toda a humanidade, e em Gênesis, capítulo 12, Deus passar a se relacionar com um só povo, quando Deus escolhe Abraão, ele está olhando para todos os povos da terra. Deus não escolhe Abraão para o benefício dele em detrimento dos demais povos da terra. Deus não chama Abraão para abençoá-lo, desprezando todos os demais povos da terra. Muito pelo contrário. Abraão é chamado por Deus para ser uma bênção a todos os demais povos da terra. Abraão é escolhido por Deus para ser canal de bênção a todas as etnias da terra. Assim, perceba esse gráfico. Nós poderíamos dizer que em Gênesis 12, nós encontramos a resposta de Deus para o problema que emerge ao longo dos primeiros 11 capítulos de Gênesis. O ápice desse problema se dá no relato da Torre de Babel em Gênesis 11. É interessante percebermos Gênesis 12, o momento em que Deus chama Abraão, no contexto de Gênesis 11, Babel. Assim, nós podemos dizer que Abraão é a resposta de Deus para o problema que emerge em Babel. Abraão é a resposta de Deus a todas as etnias da terra, diante do problema que surge em Gênesis 3, com a desconexão da raça humana com o seu Criador. Um texto que me chama muito a atenção é o texto que nós encontramos em Gálatas capítulo 3, verso 14. Diz assim: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Eu confesso que até alguns anos atrás, eu nunca tinha percebido o que esse texto está falando e a profundidade do que ele está falando. Esse texto está nos apontando que a bênção prometida por Deus em Gênesis 12 é uma bênção que chega até nós
os gentios através do derramamento do Espírito Santo. Logo, quando Deus está falando com Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você o meu povo e todas as nações da terra serão abençoadas através de você. Deus tem em mente não Babel, mas a resposta de Deus a Babel, o Pentecostes. Quando o Espírito Santo é derramado sobre homens e mulheres de diversos lugares, vindos de diversas províncias e com diversas etnias, Deus está cumprindo a promessa dele feita a Abraão. Agora, essa não é uma proposta muito bem aceita para o povo de Israel, o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, o povo que descende de Abraão. Um dos relatos onde isso fica mais evidente é o relato de Jesus numa sinagoga em Lucas capítulo 4. Eu gostaria de ler alguns trechos desse texto bíblico e fazer alguns comentários para que vocês percebam algumas coisas. Me acompanhem. Ele, Jesus, foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Eu queria só parar alguns instantes para chamar a sua atenção para uma coisa. Nós estamos aqui diante de uma espiritualidade falida, se é que nós poderíamos chamar de espiritualidade, que é a religiosidade na sinagoga. Os evangelhos vão nos mostrar que a sinagoga representava uma formalidade vazia, uma religiosidade estéril. Mas interessante que Jesus, para cumprir a sua missão, ele adentra na história humana e ele se conecta com essa religiosidade estéril, com essa espiritualidade sem vida. A grande revolução que Jesus vai fazer é de dentro para fora. Ele se conecta com o povo, ele vai ao encontro da religiosidade, mesmo que enferma, mesmo que doentia, para que de dentro para fora ele traga a vida. Quantas vezes eu escuto pessoas que me dizem que não frequentam mais igrejas porque a igreja é fria demais, porque na igreja só existe formalidade, porque na igreja existe uma religiosidade vazia, mas que elas seguem a Jesus. Eu acho que essas pessoas precisavam se aperceber do fato de que o Jesus que elas dizem seguir era alguém que se conectava com a sinagoga, mesmo sabendo de que aquilo era uma religiosidade vazia, estéril. Ele adentra para transformar de dentro para fora. Mas continuando o texto, diz, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. E Jesus então passa a ler o profeta Isaías, capítulo 61, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E aqui nós começamos a vivenciar uma história que poucas pessoas percebem o que está acontecendo. Diz o texto, na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, ou seja, todos estavam olhando para Jesus porque alguma coisa estranha havia acontecido. Todos estavam olhando para Jesus porque eles estavam esperando alguma coisa a mais. E Jesus começou-lhes a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Duas coisas estranhas estão acontecendo aqui. A primeira
é que Isaías 61 é um texto messiânico, que anuncia a chegada do Messias, trazendo boas novas, libertando cativos, restaurando a visão de cegos e assim por diante. E quando Jesus diz que hoje se cumpriu as Escrituras, ele está chamando para si a identidade messiânica. Isso por si só já geraria espanto, mas observem, as pessoas estavam com os olhos fitos nele, consequentemente espantadas, antes dele afirmar tais palavras. O texto continua dizendo: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? A tradução desse verso nos deixa confuso, porque se todos estavam falando bem de Jesus e admirados, por que o verso termina com uma crítica a Jesus, dizendo: esse não é o filho de José, o carpinteiro de Nazaré? A questão é que o termo aqui traduzido por admirados poderia ser muito bem traduzido por perplexos. E a perplexidade, ela pode ser algo próximo da admiração, mas a perplexidade, ela tem um caráter diferente da mera admiração. Ao estarem perplexos, eles podiam estar perplexos positivamente, como poderiam estar perplexos negativamente. Se você voltar à citação de Jesus do profeta Isaías, capítulo 61, você vai observar que Jesus não lê o texto por inteiro. Jesus para no momento em que a graça é anunciada e não usa a frase que se encontra em Isaías 61, 2, o dia da vingança do nosso Deus. Os judeus esperavam por um Messias que trouxesse vingança. Eles esperavam por um Messias que entrasse na história e libertasse o povo de Israel do jugo romano, destruísse os romanos e restabelecesse o trono de Davi. Mas quando Jesus cita o profeta Isaías, capítulo 61, ele não menciona o dia da vingança. E ele para o texto quando o texto fala de graça. E aí você entende melhor esse verso que diz que eles estavam perplexos por causa das palavras de graça que Jesus anunciava. Jesus, percebendo isso, ele vai contar duas histórias que já se encontram no Antigo Testamento, que deveriam ser muito bem conhecidas por aqueles homens e mulheres. Mas Jesus vai dizer o seguinte: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Perceba, haviam muitas viúvas em Israel, mas a continuidade do texto diz: contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, nenhuma das viúvas de Israel, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom, do lado de fora de Israel. O que Jesus está dizendo ao citar o caso dessa viúva é de que Deus sempre se interessou por aqueles que estavam do lado de fora da etnia judaica. Israel havia interpretado a eleição e o chamado de Abraão como um mero privilégio, quando, na verdade, era uma grande responsabilidade. E Deus, ao longo da história, sempre sinalizou o interesse dele por aqueles que estavam também do lado de fora da etnia judaica. Mas fica mais evidente ainda porque Jesus insiste com uma segunda história. Diz assim: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã,
o sírio, aquele que não era de Israel. Perceba, o verso seguinte diz: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Agora veja todo o cenário desse texto. Jesus entra na sinagoga, Jesus se assenta no primeiro banco, onde normalmente rabis se assentavam. Na hora da leitura bíblica, Jesus fica em pé. O assistente dá a ele o livro do profeta Isaías. Ele abre no capítulo 61, lê uma profecia messiânica, mas antes de citar o dia da vingança do Senhor, dando toda a ênfase na graça de Deus derramada através da vinda do Messias. Jesus fecha o livro, o povo fica olhando para ele porque ele não leu o texto por completo. Ele se levanta novamente e diz: hoje as Escrituras foram cumpridas, chamando para si a identidade messiânica. Duas coisas deixam aquelas pessoas perplexas: Jesus se afirmar o Messias e ele ler as Escrituras que falavam do Messias sem ler o trecho que fala da vingança de Deus contra os povos inimigos. Jesus então cita duas histórias, e as duas histórias é Deus cuidando de pessoas do lado de fora das fronteiras de Israel. Aí você entende por que os homens e mulheres naquela sinagoga ficaram furiosos, diz o texto, a ponto de levantarem-se e expulsarem ele da cidade e o levarem à beira de um precipício, quando Jesus passa entre eles e se retira. Vamos falar um pouco sobre a cultura e as diferenças culturais. Primeiro, o que é cultura? Leia comigo, o nosso slide diz assim: a cultura de um povo ou de uma geração é o conjunto de ideias e valores e manifestações que organizam e dão significado à sua vida. Em outras palavras, nós poderíamos dizer que a cultura funciona como uma moldura através da qual a pessoa lê o mundo à sua volta, vê, lê e interpreta o mundo à sua volta. No nosso livro-texto, você teve a oportunidade de ver uma figura que ilustra bem o que é essa moldura. E aí, o que eu faço? Posso continuar? Pode continuar, a gente coloca o slide em cima. Tá, eu vou... No livro-texto, você teve a oportunidade de ver essa moldura que envolve a mente e o coração das pessoas, e eu gostaria de simplesmente relembrar e acrescentar um ponto aqui. Primeiro, no centro da cultura, nós temos o que nós chamamos de cosmovisão. Os valores mais profundos, os valores que regem uma vida, elas estão associadas a essa cosmovisão. Em torno da cosmovisão, nós temos as crenças. Pessoas creem em determinadas coisas a partir da sua visão de mundo. Se você crê que o universo foi feito por acaso, as suas crenças vão ser decorrentes disso. Se você crê, se a sua visão de mundo é que o universo é ordenado porque um Deus Criador o criou de maneira intencional, as suas crenças vão ser outras. Em torno das crenças nós temos valores. Na sua cosmovisão, o universo vem simplesmente de uma grande explosão e tudo que nós temos à nossa volta é fruto do acaso, isso é uma crença que determina valores que vão nortear, como nós vamos ver, os seus comportamentos. Mas da mesma forma, se você tem uma visão de que todo o universo foi criado por um Deus que o fez de maneira intencional, isso é uma crença que gera valores que também vão gerar comportamentos. Deixa eu parar para pensar uma coisa com vocês.
Talvez um dos grandes erros que nós cometemos como líderes cristãos, enquanto missionários, plantadores de igreja, ou mesmo pastores, é que nós nos focamos por demais na transformação do comportamento das pessoas. O legalismo judaico, farisaico dos tempos de Jesus se focalizava exatamente aí. Não importava como a pessoa sentia as coisas, cria as coisas, mas tão somente se do lado de fora ela conseguia fazer cumprir a lei e manter o formato esperado por ela. No entanto, o Evangelho de Jesus nada tem a ver com a transformação meramente do comportamento. O Evangelho de Jesus quer transformar a cosmovisão das pessoas. É o que o apóstolo Paulo faz ao compreender a cultura grega da cidade de Atenas e apresenta o Deus desconhecido àqueles homens. Isso afeta o cerne da cultura, gerando um repensar da crença, um repensar dos valores, um repensar do comportamento. Nós não devemos insistir na transformação de fora para dentro. De pouco adianta as pessoas mudarem o comportamento que nos é visível se elas não mudam a sua forma de pensar, conceberem o mundo, crerem os seus valores interiores. Por isso, a importância de estudarmos a cultura de um povo e compreendermos o cerne dessa cultura, ou seja, a cosmovisão norteadora daquele povo para o qual nós estamos comunicando o Evangelho e estamos comunicando a palavra de Deus. Mas um fator muito importante a nós percebermos, e esse último círculo não está no livro-texto que vocês possuem, mas vale a pena nós pensarmos aonde as instituições entram nesse gráfico. As instituições funcionam como esse círculo maior e tem por finalidade a manutenção de toda a cultura. Então, deixe-me dar um exemplo. Se na cosmovisão do homem ocidental pós-moderno o universo é fruto do acaso, as suas crenças vão ser decorrentes disso, os seus valores éticos, morais vão ser decorrentes disso, o seu comportamento vai ser um reflexo disso, e as instituições vão constantemente fazer a manutenção dessa cosmovisão, dessas crenças, desses valores, desses comportamentos. Assim, a única forma de nós transformarmos uma cultura é nós comunicarmos ao homem e à mulher inseridos nessa cultura, falando diretamente ao centro do coração deles, a cosmovisão norteadora de suas vidas. Perceba, se a cultura é uma moldura através da qual homens e mulheres veem o seu mundo, em segundo lugar, a cultura pressupõe certo grau de homogeneidade. Pessoas falam a mesma língua, pessoas pensam as mesmas coisas, pessoas concebem o mundo de uma maneira quase que semelhante. Para que uma cultura se estabeleça, se faz necessário que um grupo de pessoas tenha pensamentos, comportamentos e valores relativamente homogêneos. Mas, em terceiro lugar, a cultura tolera certa diversidade, ou seja, existem subculturas. Nos tempos de Jesus, dentro do próprio judaísmo, nós tínhamos subculturas. Nós tínhamos os fariseus, nós tínhamos os saduceus, nós tínhamos os publicanos. Todos eles faziam parte da etnia judaica e da cultura judaica. No entanto, a concepção de cada subgrupo em muitas coisas divergiam. E comunicar-se a uma cultura demanda de nós o exercício de percebermos que toda cultura possui também subculturas. Quando nós falamos de anunciar o Evangelho para o povo brasileiro,
O povo brasileiro é um conceito abrangente, mas falar do Evangelho ao povo brasileiro que se encontra no sertão do Nordeste brasileiro é completamente diferente do que falar do Evangelho para aquele executivo que tem o seu escritório no último andar de um edifício da Avenida Paulista, em São Paulo. Nós precisamos, então, aprender a ler a cultura maior, mas também a perceber as subculturas existentes nessa cultura maior. E em quarto e último lugar, sobre as diferenças da cultura, a compreensão da cultura é fundamental no processo de comunicação. Porque se você não compreender a cultura de um povo, você não tem como comunicar com ele de forma efetiva. A sua comunicação gera ruídos, gera estranheza, gera mais problemas do que soluções. Ou talvez você fale muito, mas de maneira superficial, porque você não consegue atingir o centro do coração humano naquela cultura. Assim, Paul Hibbert, que foi um grande antropólogo cristão, ele nos fala do impacto que as diferenças culturais trazem na missão. Quando nós entramos em missão com outro povo, de uma outra cultura, os impactos que essas diferenças culturais podem produzir. Em primeiro lugar, ele diz que essas diferenças geram mal-entendidos transculturais. Por exemplo, se você vai num restaurante norte-americano, você pede o seu prato, pede o seu refrigerante. E antes mesmo de você terminar a sua refeição, o garçom virá e trará a conta para você pagar. Mas na cultura brasileira, você pede o seu prato, pede o seu refrigerante, termina o seu almoço, continua conversando e o garçom só trará a conta no momento em que você a pedi-la. Agora, imagine um norte-americano sentado em um restaurante brasileiro. Ele vai achar muito estranho o garçom não ter trazido a conta, e ele vai achar uma falta de respeito ele ter que pedir a conta para o garçom. Mas imagine um brasileiro sentado num restaurante norte-americano. Muitas vezes um brasileiro nesse contexto se sente afrontado quando o garçom, antes mesmo de terminar o seu prato, o garçom traz a conta para ser paga. Ele fica irritado com essa situação. Inúmeros mal-entendidos acontecem quando nós entramos em contato com uma outra cultura sem perceber exatamente como aquela cultura funciona. Um segundo problema apontado por Paul Hibbert é o etnocentrismo. O etnocentrismo é aquele problema que nos leva a achar sempre que a nossa cultura está certa e a do outro está errada. Se nós pegarmos o exemplo que eu contei agora há pouco, nós sempre vamos achar que certo estão os brasileiros, porque o garçom educado não traz a conta antes do cliente pedir. Mas isso não passa de um etnocentrismo. Nós achamos que o nosso jeito é certo e o jeito do outro é errado. Consequentemente, muitas vezes, quando missionários levam o evangelho para outras culturas, por não discernirem a distinção entre evangelho e cultura, levam para aquela cultura um jeito de ser, uma forma de agir. Por quê? Porque o etnocentrismo está sempre presente em nós e nós precisamos estar muito atentos e lutarmos contra ele. Um terceiro problema diz respeito à tradução, porque inúmeras vezes missionários transculturais que tentam evangelizar outros povos se deparam com problemas como não existir o conceito cordeiro. Existem povos que vivem em regiões como Alasca, Groenlândia, que desconhecem o que é uma ovelha. Não existe a palavra para se traduzir ovelha. Um quarto problema apontado por Paul Hibbert diz respeito a nós distinguirmos o evangelho da nossa própria cultura. O exemplo clássico é quando os missionários norte-americanos
vieram para o Brasil, um país tropical, e trouxeram junto com o Evangelho o terno e a gravata. O terno e a gravata não faziam parte do Evangelho, faziam parte da sua própria cultura. Mas quando chegaram aqui, por não discernirem a diferença entre Evangelho e cultura, trouxeram para nós o Evangelho com a cultura. Mas quem disse que nós não estamos cometendo esse mesmo erro ao evangelizarmos muitas vezes pessoas que pertencem à cultura brasileira, mas fazem parte também de uma subcultura, por exemplo, jovem? Pelo fato de nós, com mais de 40, 50 anos de idade, temos outros costumes, nós corremos o risco de confundirmos o Evangelho com o que nós gostamos, o Evangelho com o que nós usamos e tentar subjugar a cultura jovem com costumes que são nossos, mas que não são necessariamente vinculados ao Evangelho. Um quinto problema levantado por Paul Heber é o problema do sincretismo. E talvez o sincretismo esteja do lado oposto do item que eu acabei de mencionar. Por quê? O sincretismo é a ação na qual um povo, ao entender e compreender o Evangelho, passam também a misturar o Evangelho com valores da sua própria cultura e muitas vezes da sua própria religiosidade cultural. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz pelo interior da África, quando eu me deparei com povos ditos cristãos. Todas as estatísticas missionárias os apontam como cristãos. No entanto, eles têm o hábito de orar pelos seus ancestrais debaixo de árvores supostamente sagradas. Mas o que aconteceu com esse povo? Eles assimilaram a mensagem do Evangelho e a misturaram com os seus valores da cultura e principalmente a religiosidade popular, gerando o que nós chamamos de sincretismo. Mas é muito fácil para nós, ocidentais, olharmos para um povo que se diz cristão, ajoelhado diante de uma árvore sagrada, orando para os ancestrais e dizer que isso é errado. Mas quem disse que nós ocidentais não temos também criado uma espécie de sincretismo religioso ao absorvermos o Evangelho sem abandonarmos o nosso individualismo, sem abandonarmos o nosso hedonismo, sem abandonarmos o nosso consumismo tão próprio da sociedade ocidental? Em muitas igrejas, nós vemos o reflexo de determinados valores do consumismo, da individualidade, do materialismo, presentes no próprio momento supostamente de adoração. Nós precisamos tomar cuidado para discernir isso. Um sexto problema apontado por Paul Heber é a conversão e os seus efeitos colaterais. Numa cultura, quando você apresenta o Evangelho e as pessoas compreendem as implicações do Evangelho, os problemas colaterais podem ser altamente danosos e, por isso, requer a reflexão teológica muito séria para não cairmos em pragmatismos, como vimos nas aulas anteriores. Deixe-me dar um exemplo. Nessa viagem que eu fiz pela África, num determinado país e região, organizaram uma reunião entre eu e um grupo de pastores daquela região. Eram mais ou menos de 15 a 20 pastores. Eles queriam fazer algumas perguntas para mim. Dentre elas, surgiu a seguinte pergunta: pastor, eu me tornei um servo de Deus, eu me rendi a Jesus e eu quero a minha vida moldada pelos valores e princípios de Jesus. A palavra de Deus diz que o servo do Senhor deve ser marido de uma só mulher. No entanto, quando eu me converti, eu já possuía
8 mulheres, com cada uma dessas mulheres alguns filhos, totalizando 18 filhos. E ele me perguntava: pastor, o que eu devo fazer? Com qual das mulheres eu devo permanecer? Qual delas é a minha esposa? E para complicar a situação, um outro pastor levantou a mão e disse: e pastor Ricardo, nós temos um problema na nossa cultura. Uma mulher que é despojada por seu marido, ela possivelmente vai se tornar uma prostituta, porque nenhum outro homem vai querê-la como esposa, e ela não vai conseguir ser reinserida na sociedade. Como lidar com essa situação? Como o nosso curso não é sobre cultura e ética, mas é sobre plantação de igreja, eu não vou aprofundar essa questão, mas eu quero mostrar para você a complexidade, muitas vezes, de nós levarmos o Evangelho e o impacto que o Evangelho tem numa sociedade e os efeitos colaterais desse impacto. O 7º problema levantado por Paul Heber é a autonomia teológica. É quando uma igreja nacional pertencente a um povo passa a viver como se ela não tivesse conexão alguma com o passado, passe a viver como se ela não tivesse conexão alguma com a história da Igreja de Cristo durante 20 séculos. Bem possivelmente essa igreja está propensa a cair em heresias mais cedo ou mais tarde. Isso aponta para um risco que muitas das comunidades independentes que emergem na nossa cultura correm. Elas emergem como comunidades, o perigo, comunidades sem umbigo, ou comunidades sem tradição, sem herança teológica, e isso as deixa reféns dos modismos contemporâneos. Comunidades independentes precisam perceber que durante 20 séculos o cristianismo se desenvolveu e que é importante elas olharem para trás, perceberem os erros cometidos para não cometerem no futuro, mas também perceberem os acertos feitos, as declarações de fé sadias e consistentes e, consequentemente, se declararem a favor dessas confissões de fé, fazendo com que, apesar de serem comunidades independentes por não pertencerem a denominações históricas no seu país, essas comunidades dão como referência um legado teológico. Elas possuem uma herança teológica, as quais iluminam o seu presente para que elas não se percam diante dos desafios contemporâneos. Mas o nosso tempo está acabando. Por isso eu queria dar alguns exemplos muito práticos para vocês, como a compreensão da cultura daqueles a quem nós fomos enviados para alcançar deve afetar tudo o que nós pensamos quando o assunto é plantação de novas igrejas. O primeiro exemplo que eu queria citar é acerca do dia e da hora. E eu quero dar o seguinte exemplo. Um grupo na cidade de São Paulo começou, um grupo pequeno, e começaram a sonhar com a possibilidade de alcançar na cidade de São Paulo pessoas que trabalhavam nos teatros e especialmente na música, na área musical da cidade de São Paulo. Quando eles se reuniram para pensar como seria essa igreja, uma das coisas que eles perceberam é que essa igreja dificilmente poderia se reunir domingo de manhã, pois os músicos e os artistas trabalhavam até as 3, 4 horas da manhã. Muito menos no domingo à noite, uma vez que, em alguns casos, músicos e artistas também trabalhavam no domingo à noite. Essa igreja, então, resolveu se reunir numa segunda-feira à noite, num restaurante
que não funcionava de segunda-feira à noite e aproveitou inclusive para começar a convidar garçons de outros restaurantes que não trabalhavam, avisando que uma igreja se reunia na segunda-feira para músicos, artistas e todos aqueles que trabalhavam nos teatros, nos restaurantes daquela área da cidade. É claro que para uma igreja que sempre se reuniu domingo às 10 horas da manhã, pode parecer muito estranho uma igreja que se reúne num restaurante de segunda-feira às 8 horas da noite. Mas isso é compreender a cultura daqueles para os quais nós fomos enviados a comunicar o Evangelho e não simplesmente facilitar o Evangelho como alguns querem acusar essas igrejas que fogem do modelo convencional. Um outro exemplo, já citado no exemplo anterior, do espaço físico. Mas eu queria acrescentar algo. Quando nós começamos a igreja na cidade de Campinas, Deus tinha deixado bem claro quais eram as pessoas que Ele gostaria que nós alcançássemos. E nós sabíamos que uma grande resistência que essas pessoas têm é a igreja. Eles querem espiritualidade, eles querem Cristo, mas eles não querem religião, nem muito menos igreja. Então, uma das coisas que nós tínhamos por certo, nós não deveríamos nos reunir num templo convencional, nós deveríamos alugar uma sala de hotel, alugar uma sala de teatro e ali convidar essas pessoas para virem e experimentarem da espiritualidade e serem transformadas de dentro para fora. Depois de transformadas, pouco importa a estética do prédio na qual elas estão presentes. Mas antes de serem impactadas e transformadas pelo Evangelho, isso importa. Então nós devemos eliminar todo tipo de ruído. Um terceiro exemplo, o estilo litúrgico. Como deve ser a música numa igreja? Nós vivemos numa cultura evangélica brasileira, onde por décadas existe a briga entre o clássico e o contemporâneo. Qual desses dois modelos é o certo? Eu diria que tanto o clássico como o contemporâneo são modelos culturais. E quando uma igreja quer alcançar aqueles a quem Deus a enviou, precisa se perguntar qual desses dois modelos faz sentido? E talvez a resposta seja nenhum deles. Vocês se lembram que quando nós começamos essa aula, nós falávamos do desconforto de Abraão, quando Deus diz a ele, sai e vai. É desconfortável abrirmos mão da cultura a qual nós conhecemos, a qual nós sabemos cada centímetro quadrado dela e adentrarmos num mundo desconhecido e nos oferecermos ao outro sem dominarmos o outro na sua cultura, mas apresentarmos o Evangelho para que o Evangelho transforme o outro de dentro para fora. E um último exemplo. O que significa recepcionar bem pessoas? Dependendo do grupo social ao qual Deus o enviou, a resposta será diferente. Quando nós falamos de populações de renda mais baixa, populações mais pobres, normalmente são pessoas mais afetuosas, pessoas que gostam do toque, pessoas que gostam de ser abraçadas, pessoas que gostam de ser valorizadas publicamente. Mas quando nós lidamos com uma população economicamente mais ascendente, mais rica, são pessoas que normalmente precisam de mais espaço, não são tão dadas ao toque, ao abraço, precisam de tempo para se sentirem confortáveis e quando vão numa reunião pela primeira vez, não gostam de serem anunciadas e perceberem que todos agora passam a conhecer o seu nome, o que elas fazem ou coisa parecida. Eu percebo que muitas igrejas têm o hábito de apresentar aos seus visitantes, pedir para ele ficar em pé. Dependendo do grupo de pessoas que Deus mandou você alcançar, isso faz todo sentido.
dependendo do grupo que Deus mandou você alcançar, esse é um grande erro missiológico. Mas, enfim, o que nós queremos tratar nessa aula é: o Evangelho de Deus não foi dado exclusivamente a um povo e a uma etnia. O Evangelho de Deus foi dado a todas as etnias da terra, e ele chegaria a todas as etnias através de um povo. Nós agora, como Igreja de Cristo, temos a missão de levarmos esse Evangelho a todas as culturas e subculturas do nosso país. No entanto, nós precisamos conhecer profundamente essas culturas e subculturas, a fim de comunicarmos com excelência e relevância aquilo que Deus nos confiou. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.